Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Estamos aqui de novo nessa aula de GA, de exercícios, agora sobre o seguinte tema: superfícies e quádricas. Só novamente, dando os mesmos avisos que eu sempre dou nas aulas de exercício, né? Usem a teoria do lado de vocês para fazer exercício, para ver essa aula, porque é importante. Tem muita fórmula aqui e é legal vocês sempre estarem de olho nessas fórmulas para vocês irem decorando para as provas, tá? Segunda coisa, façam bastante exercício das listas, porque essa matéria aqui é de exatas, então tem que fazer exercício. E terceira coisa que eu queria falar é sobre essa aula aqui. Eu acho que ela vai ser bem rápida, porque esse tópico aqui, gente, eu acho que é o penúltimo, né, de GA, se não me engano, depois em coordenadas polares, esféricas e cilíndricas. Então isso aqui, gente, é muito tranquilo, tá? Essa parte parece que é difícil, porque é tudo 3D e tudo mais, mas é bem tranquila, tá? Eu vou fazer 4 exercícios com vocês. Os 3 primeiros vão ser sobre superfície esférica, que é a mais importante, tá? Eu dei na aula superfície esférica, cilíndrica e cônica. A cilíndrica e cônica quase não aparece porque tipo, não tem muita utilidade no curso. A que mais aparece mesmo é a esférica, que ela é a mais importante mesmo. E sobre quádricas, como eu disse na aula teórica para vocês, o importante é você saber identificar a quádrica, tanto pela equação quanto pelo desenho, tá? Mas saber fazer o desenho também é o de menos, tá? Não, nem tem como fazer no papel porque é uma coisa 3D, né? Então, vamos lá. Primeiro exercício, como eu já falei, os 3 primeiros vão ser sobre superfície esférica, vai ser o quê? Verificar se essa equação x² mais y² mais z² menos 4x menos 2y mais 8z mais 12 é igual a zero. Se era uma equação de superfície esférica, se for, achar o centro e o raio. Então, gente, ó, só um detalhe. Caso vocês tenham tido GA lá no ensino médio, vocês viram lá a equação geral e reduzida da circunferência. Eu disse na aula teórica que é muito parecido. A equação da circunferência lá no ensino médio é x menos x0² mais y menos y0² igual a raio quadrado. Nesse caso aqui, o centro seria x0 e y0 e o raio seria r, certo? É a mesma coisa aqui. A superfície esférica é o 3D da circunferência, certo? No caso, para a superfície esférica, caso vocês não tenham visto a aula teórica, seria adicionar o que aqui? Mais o z menos z0 ao quadrado. E no caso, o centro, então, seria um ponto com 3 dimensões. Aqui, então, seria x0, y0 e z0, certo? Então, é isso aqui. Mas a gente tem aqui a equação geral aqui. Vamos, então, ver se a gente consegue chegar nessa equação aqui para a superfície esférica. Se a gente chegar nisso aqui e der certo, né? Então, quer dizer que é uma superfície esférica, certo? Então, lembrando que a equação da superfície esférica, ela tem essa cara aqui. x² mais y² mais z² mais ax mais by mais cz mais d igual a zero. Onde o a é menos 2x0, o b é menos 2y0, o c é menos 2z0 e o d é x² mais y² mais z² menos r². Lembrando sempre, né, que o centro ele é o x0, y0 e o z0 e o raio é r, certo? Nesse caso, então, aqui, ó, o a, aqui a gente tem que o a é o termo que acompanha o x sozinho, o b é o termo que acompanha o y sozinho, o C é o que acompanha o Z sozinho e o D é o termo independente aqui nessa equação, certo? Então, pegando esses valores aqui, substituindo aqui, a gente vai achar que o x0 é 2, 1 e menos 4. E jogando aqui, a gente vai achar que o raio vai ser R, certo? Então, a gente vai jogar esses pontos aqui nessa equação. E se vocês desenvolvessem isso aqui, ó, esses 3 produtos notáveis, pegando que o raio aqui vai ser, raio ao quadrado vai ser 9, né? Porque o raio é 3, então o raio ao quadrado vai ser 9. Isso aqui vai dar 9. Isso aqui também dá 9, então quer dizer que 9 é igual a 9, então isso aqui está certo. Então esse ponto aqui e esse raio satisfazem essa equação de superfície esférica. Portanto, nesse exercício 1, isso aqui, essa equação aqui é de superfície esférica, com centro 2, 1 e menos 4 e raio 3, certo? É isso, gente. O exercício é isso mesmo, tá? Exercício 2 agora. A gente vai localizar esses pontos M, que é 1, 2 e 1, N, que é menos 1 e 0, e o Q, que é 1, 0 e menos 1, em relação a uma superfície esférica S, que tem a equação geral x² mais y² mais z² menos 2x mais 4y menos z menos 1 igual a 0, certo? Aí vocês podem me perguntar assim, mas como assim localizar um ponto, né? Gente, pensa na esfera como uma coisa 3D, ó. Vou tentar desenhar aqui bem pequenininho, mas dá para enxergar, eu acho, né? Uma esfera seria mais ou menos isso aqui, né? Ó. Espero que vocês estejam enxergando direitinho, né? Então, ó, pensa, por exemplo, aqui, ó, um ponto aqui seria um ponto externo à circunferência. Um ponto aqui seria um ponto interno à circunferência. E um ponto aqui
circunferência não, gente, desculpa, é um ponto que externo e interno e que pertence à superfície esférica. Quando o ponto está em cima dela, ele pertence à superfície esférica, certo? Então, essas são as 3 posições para um ponto em relação a uma superfície esférica, certo? Então, gente, ó, a gente tem primeiramente aqui a equação geral da superfície esférica, certo? Isso aqui já é uma superfície esférica, tá? Garantida. Eu não fiz de novo aqui, mas é exatamente a mesma coisa aqui, ó. Pegar o A, o B, o C e o D, achar o x0, y0 e o z0, depois achar o R, então você vai ter o centro e o raio, certo? Eu já fiz isso aqui em off e achei que o centro vai ser 1 menos 2 e 1,5 e o raio vai ser 5,5. Então essa aqui seria a equação reduzida da superfície esférica, certo? Agora sim, gente. Como que vocês vão descobrir a localização de um ponto? Então pensa comigo aqui, gente, ó. Esse ponto externo aqui, qual que é a distância dele até o centro da superfície esférica? Não sei, mas o que eu posso garantir para vocês é que seria externo, essa distância desse ponto até o centro é maior que o raio. No caso do interno vai ser menor, e no caso do que pertence à superfície vai ser igual ao raio, então vai ser exatamente isso. Eu vou achar a distância de cada ponto do exercício até o centro, pela fórmula de distância entre pontos, e comparar com o valor do raio. Lembrando que o raio aqui, né, é 5,5, que é, no caso, 2,5, né, em decimal. Então, lembrando a distância entre pontos, que seria a distância de um ponto P até um ponto Q. Lá na aula de distância vai ter essa parte aqui, né? Seria a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 e assim por diante, né? Mais z menos z0 ao quadrado. Seria isso aqui, né? Sendo que o ponto P, por exemplo, seria o x, y e z, e o ponto Q seria o x0, y0 e z0. Seria mais ou menos isso aqui, né? Então, você vai fazer essa mesma coisa para o ponto M, N e Q, substituindo aqui, ó. Distância de M até C vai ser raiz quadrada de 1 menos 1 quadrado, mais 2 quadrado, mais 1 menos meio ao quadrado. Por que aqui tá com mais, né, gente? Por causa que aqui é menos 1, aqui tem o menos 1 também. Então, quando é negativo, muda esse sinal aqui, certo? Então, é isso, tá, gente? É isso. Então, essa fórmula, essa conta aqui vai dar, então, raiz de 65 por 2. Aí, eu não sei quanto é raiz de 65. Eu posso jogar na calculadora e achar o valor aproximado, certo? Mas eu posso também fazer de cabeça, tá? Raiz de 49 seria 7. Qual que é a próxima notável? Raiz de 64, que é 8, certo? Ou seja, raiz de 65 é um pouquinho maior que 8, certo? Então, se fosse 8 por 2, seria 4, certo? Será exatamente 4. Como é um pouquinho maior que 8, então um pouquinho maior que 8 sobre 2 vai ser então um pouquinho maior que 4. Aproximadamente 4, né? Mas isso não interessa porque o raio é 2,5, como eu acabei de falar, né? Então, a distância do ponto M até o C é maior que o raio, que é 2,5. Então, quer dizer que o M é externo à superfície esférica S. Fazendo exatamente a mesma coisa agora para os pontos N e Q, a gente vai achar que, para o caso do ponto N, vai ser aproximadamente 2,2, por quê, né? Raiz de 21 não sei quanto é, joga na calculadora que você vai descobrir. Mas raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Então, raiz de 21 é algo entre 4 e 5. Algo entre 4 e 5 sobre 2 daria algo entre 2 e 3, mais ou menos. Então, 2,2 aproximadamente, vai. Então, isso aqui é menor que o raio, então o N é interno ao S. Mesma coisa aqui vai dar exatamente 5 por 2, né? Então, quer dizer que a distância entre o Q e o C vai ser exatamente igual ao raio, portanto, o Q pertence a S. Eu posso usar essa notação matemática aqui, né? O Q pertence a S com o símbolo de pertence aqui, né? Então é isso, gente. O exercício será esse. Para achar a localização dos pontos certinho com relação à superfície esférica, tá? No caso do exercício 3, agora a gente vai mexer um pouquinho com o plano tangente, tá? A gente quer obter as equações gerais dos planos tangentes à superfície esférica S, que tem essa equação aqui, x² mais y² mais z² mais 2x mais 2y menos 1 igual a 0. Note que aqui, gente, o z não aparece o z sozinho aqui, tá? Isso pode acontecer tranquilamente, tá? E a gente quer a equação dos gerais dos planos tangentes a essa superfície aqui, que são paralelos ao plano π1, que tem a equação geral x menos y menos 2z menos 2 igual a 0. É isso, tá? Então, primeira coisa que eu fiz aqui, né? Antes de mais nada,
Acha o centro e o raio da superfície esférica. Pelo mesmo processo do exercício 1, eu achei que o centro é -1 e 0, e o raio é raiz de 3, certo? Então aí, gente, agora tem uma coisinha especial aqui, né? Caso vocês não se lembrem disso, né? Olhem na aula de posição relativa entre reto e plano. Que lá você vai ver que para dois planos serem paralelos, os vetores normais de cada um deles têm que ser paralelos também, certo? E além disso, na aula de reto e plano eu falei que um vetor normal, ele tem como coordenadas os coeficientes do x, y e z, respectivamente, na equação geral do plano. Então, se aqui é 1, aqui é -1 e aqui é -2, então o vetor normal desse plano aqui é 1, -1 e -2, certo? E agora um detalhe, gente. Qual que seria uma equação de um plano que é paralela a esse plano aqui, certo? Tem que ser um plano que tem que ter um vetor normal paralelo a esse aqui, certo? E como que seria um vetor paralelo a esse aqui? Seria um múltiplo dele, certo? Então vai ser um plano com a equação x menos y menos 2z mais d igual a zero. Mas por que mais d? Pensa assim, gente, ó, vou desenhar aqui que eu acho que é mais fácil de entender, ó. O espaço x, y e z, certo? Vamos supor que a gente tem um plano aqui que tem essa equação aqui, ó, o plano π1, vamos supor. Um plano que seja paralelo a ele, ele vai ou subir ou descer. Então ele vai ser adicionado de mais um d ou menos um d, certo? Então seria um plano aqui, por exemplo, que a gente, sei lá, por exemplo, seria o x menos y menos 2z menos 2, que é essa equação aqui, menos um 3. Então ele desceu 3 unidades, certo? Ou se fosse aqui em cima, seria, por exemplo, um mais 3. Isso é a mesma coisa quando a gente aprende lá no ensino médio de translação de reta, né? Por exemplo, a gente tem no plano xy aqui uma reta, sei lá, com uma função do primeiro grau, né? Que é uma reta. Sei lá, com a equação 2x mais 3. 2x menos 3, né? Pra gente ficar certinho. Aqui seria o menos 3, certo? Se a gente sobe ela 5 unidades, a gente tem que adicionar a essa equação que é paralela a essa equação dessa reta que é paralela a essa aqui, a gente tem que adicionar 5 unidades. Então, se a gente subir os 5 unidades, mais 5, então a gente adiciona mais 5 nessa equação aqui. É a mesma coisa aqui para o caso 3D, mas aqui ao invés de reta vai ser plano, certo? Então, a gente vai pegar essa mesma equação aqui e pegar adicionar um D aqui, um D arbitrário aqui, certo? Então é isso. Essa aqui é a equação da reta, certo? Essa aqui é a equação do plano genérico, no caso, né? E aí, caso vocês não se lembrem agora, né, na teoria de superfície esférica, eu falei que para um plano ser tangente a uma superfície esférica, a distância do centro dessa superfície esférica até o plano, que eu estou falando plano tangente, tem que ser exatamente igual a R, né? Por quê? Se a gente tem aqui o plano π e a superfície esférica aqui S, então a distância desse plano aqui até o centro tem que ser exatamente o R, né? Porque a superfície esférica encosta no plano, certo? E aí, caso você não se lembre novamente, distância entre ponto e plano tem uma equação que vai ser o módulo disso aqui sobre isso aqui, certinho? Aí vocês pegam uma equação certinha e vão substituindo tudo aqui. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1, menos 2 vezes 0, e vai ter esse Dzinho aqui, certo? Aí vocês vão achar no final que módulo de D sobre raiz de 6 aqui embaixo vai ser raiz de 3, e vocês fazem essa equaçãozinha aqui, que é uma equaçãozinha modular, vocês vão achar que módulo de D é igual a 3 raiz de 2. Ou seja, o D pode ser mais ou menos o 3 raiz de 2, certo? E isso era esperado, tá, gente? Que desse mais de uma resposta para esse D aqui. Porque a gente pode ter vários planos que são paralelos a esse cara aqui. Nesse caso aqui são 2, certo? Então os planos que são resposta disso aqui vão ser o x menos y menos 2z mais 3 raiz de 2 e o x menos y menos 2z mais 3 raiz de 2. Que é a mesma equação desse cara aqui, né? Essa mesma parte aqui, com um D somado aqui, certo? Então é isso, gente. Equação de plano tangente é isso aqui. O exercício 4 agora é sobre quádricas, mas um exercício bem bobo, tá, gente? Bem bobo mesmo. É só para identificar as quádricas dessas equações aqui. O A, o B, o C, o D e o E. É isso que cai na prova, tá, gente? Eles podem dar figura na prova, certinho, tipo assim, a quádrica da figura tem equação tal. Qual que é a figura? Você pode olhar na figura e já saber, tipo, de cara qual que é a quádrica. Aqui, como eu não posso desenhar certinho, né, eu decidi pegar esse exercício aqui das equações. Então, seria o seguinte. Exercício A. 2x² mais 4y² mais z² menos 16 igual a 0. Lembrem-se que lá em cônicas, a gente tinha x² sobre a²
mais y² sobre b² era igual a 1, certo? Quando aparecer lá em cônicas, sei lá, 2x² mais 4y² menos 16 igual a 0, eu sempre falo para você o seguinte, passa o termo independente para o outro lado, deixa ele separado das variáveis, no caso ficaria isso aqui, ó, ficaria 16 aqui, e divide ambos os lados por esse cara independente. Então, ficaria dividido por 16. Por que isso? Porque aí ficaria 2x² por 16 mais 4y² por 16 igual a 16 por 16. Vai dar 1 isso aqui. Então, com isso, você consegue identificar certinho qual que é a cônica e até saber os eixos dela, né? Por que eu tô falando isso? Porque é o mesmo raciocínio aqui, tá, gente? Lembre-se que em quádricas a gente tem que o elipsoide vai ser x² por a² mais y² sobre b² mais c² sobre mais z² sobre c² é igual a 1. O hiperboloide de uma folha vai ser a mesma equação, só que com um sinal de menos, certo? De menos. O hiperboloide de duas folhas vão ser dois sinais de menos, certo? Então, no caso do elipsoide e dos hiperboloides de uma e duas folhas, façam esse mesmo procedimento das cônicas, de isolar o termo independente e dividir por ele mesmo para dar 1 aqui, que aí vocês vão achar qual que é, certo? Então aqui eu fiz exatamente isso, passei o menos 16 para lá e dividi por 16, deu 1 aqui. Então, como é tudo mais aqui, né, mais e mais, certinho, então isso aqui é um elipsoide, certo? Mesma coisa aqui. Aqui na verdade já está até isolado, né? Então o 8 está aqui, divide tudo por 8, vai dar aqui mais, menos e mais, e o 1 aqui. Então passa hiperboloide de uma folha. No caso do C, o 4 está isolado, divide tudo por 4, vai ficar mais aqui, menos aqui e 1 aqui, hiperboloide de duas folhas. Então, para essas três quadras aqui, elipsoide e os hiperboloides de uma e duas folhas, façam esse procedimento aqui, de passar o termo independente para o outro lado, deixar ele isolado e dividir tudo por ele mesmo para você poder isolar tudo certinho, certo? Item D agora. Quando há um termo não elevado ao quadrado, que no caso é esse aqui, ó, x² mais z² menos 4y igual a 0. Nesse caso, eu joguei o 4y para lá e deixei ele isolado. E deixei o y isolado mesmo, dividi tudo por 4. Então vai ficar y igual a x² sobre 4 mais z² sobre 4. Isso aqui é característica do paraboloide elíptico, porque tem mais aqui e mais aqui, certo? Novamente, no item E, a gente tem uma variável que não está elevada ao quadrado, que é o 4x² menos y² igual a z. Então, o z está isolado aqui, então a gente tem o mais aqui e o menos aqui. Então, isso aqui é um paraboloide elíptico, certo? Então, gente, sobre quádricas era isso, tá? Sobre superfícies, o que pode mais cair é a superfície esférica, porque ela tem muito mais aplicação do que a cônica e do que a cilíndrica, tá? Confie em mim. E no caso das quádricas, foi bem que eu fiz aqui. Identificar as equações, identificar pelas equações ou pela figura, se eles colocarem nas provas, qual quádrica que é. E no caso são essas 5 que caem: elipsoide, hiperboloide de uma folha, de duas folhas, paraboloide elíptico e paraboloide hiperbólico, certo? Então é isso, gente. Valeu pela aula. Falou!